Página 185, 185. Vocês usam harpa cristã aqui? Não? Eu ia perguntar se alguém lembrava do hino 185 da harpa cristã. Nem sei se tem sentido isso. Tem, mano. Claro que tem. Tem que dar na minha mão. Vocês. Eu sou professor de velho também. Não, esse é o culto do lar, sem brincadeira. E nós vamos fazer culto do lar. Ela vai fazer tudo certo, e ela tem que usar harpa também, sabe? Não, mas é usado ainda hoje, depende da. Não, mas é usado bem. Eu sei disso, eu venho. Aí, ó, tá vendo? Então vamos lá, meus queridos, minhas amadas. Página 185, das cinzas à restauração. Alguém lembra, na semana passada, qual foi o ponto que nós paramos? Só para a gente pegar aí esse gancho que foi deixado na mente de vocês, na memória. Oi? Na aula passada eu também falei, mas foi mais na aula. Sim. Isso, a divisão dos reinos, né? Rei do Norte, Rei do Sul. Organização do reino. Isso, então tudo bem. Então vamos lá, eu vou tentar dar um resumo, no máximo 20 minutos, tá? Vai ser a nossa conversa aqui. A gente para mais cedo. Então eu vou tentar dar um resumo a partir daqui da página 185. Né? Aliás, eu nem vou ler essa introdução para ganhar tempo, tá? Mas a gente já vai para a página 187, Assírios e Babilônios, instrumentos de punição e correção. Então, Assírios e Babilônios. A gente viu então que após a morte de Salomão, o reino foi dividido, né, o rei de Israel, onde 2 tribos foram para um lado e 10 tribos foram para o outro lado, e aqui houve então 2 reis, né, simultaneamente governando Israel, um em 2 tribos e um governando as 10 tribos. E aí caminhou por alguns séculos essa história. Salomão está mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo, tá? O que a gente vai entrar agora é no ano 600. Então nós estamos falando de 400 anos desses reis, né? 400 anos desse reino dividido. Então no ano 605, a Babilônia, o Império Babilônio, ele surge com Nabucodonosor e ele invade Jerusalém. Invadindo Jerusalém, eles levam cativos um grupo, né, de judeus, ferreiros, os profissionais que faziam as armas, inclusive, né, eles levam e deixam lá como escravos na Babilônia, ano 605. É bom guardar essas datas, que futuramente em outra matéria, escatologia, por exemplo, nós vamos usar isso como um referencial, um ponto de partida para discutir escatologia, tá? Inclusive as 70 semanas de Daniel e tal, a gente vai lá para o próprio livro de Apocalipse e tal. Então, ano 605, na verdade, um pouquinho antes a gente poderia até começar, né? Que é no ano 722, a chamada Guerra de Carquemes. Isso aí está lá em Jeremias. Guerra de Carquemes, onde a Síria, a Síria é diferente de Síria, acho que a gente falou na semana passada também, né? Lembra? A Síria, então, a capital da Síria é? Maravilha, todo mundo aceitou. Coisa boa. Obrigado. Só lembrar de Jonas, irmão. Lembrou de Jonas? Nínive, tá vendo? Então é bom a gente ter, porque a gente às vezes não lembra de tudo, mas tem coisas que nos faz lembrar de outras coisas. Lembrando de Jonas, né, que foi para o povo assírio e tal. Então a Síria, ela tem essa batalha chamada Guerra de Carquemes, e onde vence o Egito. O Egito era um império até então que governava aí o mundo. Então só para a gente ver os impérios: Egito, aí vem a Síria, aí vem Babilônia. Da Babilônia a gente tem uma visão que vai falar de toda a história, que é a estátua de Nabucodonosor, né? Cabeça de ouro, peito de prata, abdômen de bronze, pernas de ferro, pés de ferro com barro. Isso. E aí representam cada uma dessas partes aí um reino, né? Então, Babilônia, cabeça de ouro,
os medos e os persas, o peito de prata, o abdômen, Grécia, no caso, e Roma, as duas pernas. Por que duas pernas? Porque Roma, inclusive depois na história, ela se divide, né? Constantinopla e propriamente Roma mesmo, né? Lá na Europa. Então, os babilônios, eles invadem no ano 605, levam cativo esse primeiro grupo. No ano 597, de novo levam um segundo grupo. Na primeira leva, me parece que foi Ezequiel, os personagens principais. Na segunda, o Daniel e os amigos dele, que é conhecido como... Mas os nomes judeus deles são Ananias, Misael e Azarias, né? Olha aí, mano, coisa boa. E aqui então, Deus usa o Império Babilônico, o Nabucodonosor, para corrigir a nação de Israel. Não foi a primeira vez e nem foi a última vez que Deus usa um povo pagão para corrigir o seu povo. Lembra de Abacuque? Abacuque, quando está orando a Deus, porque o profeta viu a situação da nação corrompida, todo mundo na idolatria, né? Ou seja, desviado, para usar o termo que a gente usa hoje. E aí Abacuque ora: Senhor, tu és santo, tu és puro de olhos, não pode ver essas coisas, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai, né, intervir aqui, o Senhor não vai trazer um castigo? Aí Deus diz assim: não, vou sim, eu vou usar os caldeus então para castigar o meu povo. Abacuque disse: não, calma aí, Senhor, eles são pior que a gente. Mas era o que Deus ia usar, inclusive, né, um povo pior do que os judeus para castigá-lo. Então aqui Deus faz isso, usa os babilônicos para punir Israel. A partir desses 70 anos que durou o cativeiro, né, que eles foram para lá, então Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, a cidade ficou só as cinzas mesmo, ficou lá meia dúzia de gente, onde ficaram na total miséria, uma cidade devastada, destruída, mais ou menos, irmãos, não sei se vocês acompanham noticiários, mas aquela cidade de Alepo, né, não sei se vocês viram, passou demais, né, bastante, ainda passa. Alepo, então é só ruína, né? Os que ficam lá ficam sem nada, não tem alimento, não tem água, não tem nada, absolutamente nada. Então mais ou menos ficou naquela ruína Jerusalém. Então nesses 70 anos o povo ficou lá cativo, preso na Babilônia, onde eles aprenderam uma lição. Na Babilônia foram criadas as sinagogas, que a gente vê lá no Novo Testamento, isso não existia. Por quê? O local de adorar a Deus era o templo em Jerusalém. Então já não tinha mais um templo. Eles faziam oração virado para Jerusalém. Lembra de Daniel, quando foi acusado que estava orando, tal, né? Não estava, aliás, adorando os deuses babilônios, estava sim orando ao seu Deus, virado para Jerusalém e tal. Então o que acontece? Esses 70 anos serviu de uma lição, e essa lição foi: nunca mais esses judeus, até hoje inclusive, nunca mais se dobraram a imagem nenhuma, nunca mais aderiram à idolatria. Então o cativeiro babilônico serviu como uma escola de que só Deus deve ser adorado. Olha que coisa linda, irmão. Então Deus, com o seu castigo, né, não é o melhor método, mas é igual a gente vai ensinar para os filhos, né? A gente ensina para o filho: ó, é assim, assim, assado. Aí parece que não vai, né? O menino, a menina não assimila, não entende, não usa a inteligência. Assim que eu falo para o meu filho: filho, usa a inteligência. Se você for inteligente, o pai não precisa te privar de nada, te pôr de castigo e tal. Só usar a inteligência, ouve o pai. Mas a gente sabe que é um processozinho que dura aí uns 21 anos, né? Para criar o menino. É especialista. Não, 21 anos os especialistas aí da área da educação dizem que em 21 anos é o período onde você leva de fato para educar, para criar, para colocar todos os princípios, né? Então, porque tem gente que olha o menino de 4, 5 anos, você não tem mais jeito, larguei de mão. Não é assim. Hoje elas largam muito cedo. Não é? Já que você não pode, meu filho, não pode. Isso é uma negligência, é a falta de perseverança, que é a marca do nosso tempo, né? Você não vê o resultado aparente, imediato, coisa rápida, então desiste, né? Desiste de criação de filhos, desiste de matrimônio, desiste de fidelidade a Deus, vai desistir de tudo, porque a gente vive nessa geração da imediatidade. As coisas têm que acontecer aqui agora, rápido. Então, casou, um ano deu certo, incompatibilidade de gênio, vamos separar.
Olha, irmão, é a não perseverança, né? Então é assim, orei a Deus, Deus não fez nada e desvio. Oh, mas é assim então, quer dizer, não persevera mais na fé e tal. Mas o que acontece, que eu estava falando antes disso mesmo? Entrou um negócio do filho aqui, mas não tinha muito a ver, né? Cativeiro, castigo. Ah, se não é o melhor método de Deus. Isso não é o melhor método de Deus, é mais ou menos como a gente faz com os nossos filhos. A gente fala, então Deus instruiu, Deus falou, Deus enviou profeta de madrugada, é o que vai dizer Jeremias inclusive, né? Profetizando, avisando, e o povo não dando ouvido, confiando porque tinha promessas de Deus, confiando porque tinha um templo, porque era descendência de Abraão. Até a época de Jesus a gente vê ainda essa mentalidade na vida de alguns líderes, né? Nós somos descendência de Abraão. Jesus diz, nós somos filhos do diabo mesmo. Não é, irmão? Não tem lá em João capítulo 8, né? Nós somos filhos de Abraão. Abraão é nosso pai. Falando, Jesus disse, o pai de vocês é o diabo. Vocês são filhos do diabo. Abraão coisa nenhuma. Se vocês fossem filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Então, não confia porque vocês têm promessa, há uma descendência, pertencem a uma igreja, é de pai evangélico. É aquela coisa toda, né, irmão? Tem promessa de Deus, tem promessa de Deus que são condicionais. Tem promessa de Deus que Deus, quando as fez, foi quando havia uma condição onde nós estávamos, não é? Então a promessa de Deus não é obrigado a cumprir algumas coisas que Ele mesmo falou, se foi condicional isso que Ele prometeu. Entendeu, irmão? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Né? Porque, por exemplo, se Deus falou alguma coisa a respeito de alguém e essa pessoa vive numa total desobediência, depois disso, Deus ele não se obriga, aliás, Deus nunca se obriga, quer dizer, Deus se obriga quando Ele empenha a sua palavra, né? Mas aí quando é condicional, tem coisa que é incondicional, tem promessa de Deus que é incondicional, o homem crendo ou não crendo, sendo fiel ou não, Deus vai cumprir, tá certo? A vinda do Espírito Santo, o próprio arrebatamento da igreja, são coisas incondicionais, não depende de condição nenhuma, Deus vai fazer, né? Tem gente que fala assim, eu não acredito nisso. Se alguma coisa é realidade, a crença não muda a realidade de nada. Tem gente que não acredita no inferno. E Deus com isso. Então, a minha crença não vai deixar que aquilo exista. Se existe, existe. A realidade é realidade. Então, tem coisas que a gente parece que não compreende tão bem. Então, os babilônicos invadiram Jerusalém. 70 anos durou. Esse povo saiu purificado de lá. Gente santa. Gente assim, né? Coisa boa, coisa boa. Tem cada coisa ruim na vida que acontece que é para purificar a nossa conduta, né? Há males que vem para bem, não tem o ditado? Né? Então, o ouro ele é provado aonde? No fogo, irmão. Ali que é tirar toda a impureza do metal, né? Então o fogo derrete o metal e vai ali queimando toda a impureza, até o ourinho sair limpo de lá. Então é um negócio, coisa boa. Eu sei que a gente, porque tem crente que é um negócio terrível também, só vive na prova, né? Tem alguma coisa estranha nisso também, né? Nem a vida é só bonança, mas também não é só prova, né? E como está a luta travada. Depois de uns 2 meses, e aí, varão, melhorou o negócio e tal. Saiu da luta, irmão, da luta eu saí, mas estou passando deserto agora, deserto e tal. Aí depois de 2 meses, já foram 4, né? Desde a primeira conversa. 4 meses, aí, varão, saí do deserto. Do deserto eu saí, meu irmão, estou passando um funil. Aí depois de mais 2 meses, já foram 6, né? Aí, varão, saiu daquele funil. Varão, do funil eu saí, mas eu estou na moenda de Deus, sendo moído. Rapaz, aí você vê o irmão, depois de 2 meses, você quer até atravessar a rua e ir para o outro lado. Não, varão. Não, e aí, meu irmão, saiu da moinha? Da moinha eu saí, meu irmão, mas eu estou na roda do oleiro, varão. Nunca acaba esse negócio? O que é isso? É poço, é tudo, mano, tá tudo. Não há bem que nunca acabe e não há mal que dure para sempre, né? Não tem um ditado também? Então, mano, tem tudo aí. O diabo está no meu cangote, eu já vi uns irmãos falando cada coisa. Então, amados, a gente percebe aqui, nesse período, onde Israel, ele é levado então por Deus, tá certo? Lá para o cativeiro, passa 70 anos. Quando então retorna com Neemias e Esdras, eles começam a reconstruir, né, os muros primeiro com Neemias,
e depois o templo é reconstruído. Aqui a gente está falando já no finalzinho do Antigo Testamento, de Malaquias, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, né? Ageu, o próprio Ageu vem falando também. E aí, olha só, irmão, o povo é terrível. O povo de Deus é gente ruim, não tem jeito. É gente que dá trabalho demais. Só Deus para aguentar crente. Ninguém nessa terra aguenta crente. Crente é um negócio sério, não é? Então aí o povo passou pelo cativeiro, aí voltaram para Jerusalém. Vamos reconstruir tudo. O templo precisava ser reconstruído. Precisava do quê? Aquilo que a gente não considera espiritual, mas é espiritual, né? O dinheiro é um bom termômetro para mostrar o nosso desprendimento das coisas aqui. Acho que o dinheiro é um ótimo termômetro, né? A gente falou isso na semana passada, eu acho, não foi? Uma pincelada, que o dinheiro não é uma coisa neutra. Então a gente vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em todo sempre. O vil metal é que prova aí nosso apego, né, às coisas que pertencem aqui na terra. Então, se tiver o nosso tesouro, ali estará no nosso coração. Tem gente que se apega de tal maneira ao dinheiro que é um negócio assim absurdo, deixa ele estressado, né? Ele fica... É uma prova boa de Deus quando Ele permite que a gente passe por dificuldades extremas. É uma boa prova de Deus. Mostra para nós quem nós somos, se temos confiança em Deus. Quando a gente, fala a verdade, irmão, quando o negócio dá uma melhorada assim, a gente não ora menos, não confia mais assim que a gente, em nós mesmos, né? Mas quando está na dificuldade, meu irmão, a dependência de Deus assim, enorme, ora, quebrantado, uma coisa linda, né? Coisa linda, a devoção, lágrimas assim na adoração, no louvor, é um negócio fantástico, né? Já fica mareado os olhos assim, já, né? É uma coisa linda, sente a presença de Deus, busca a presença de Deus. Na parte da luta tem a controvérsia também, que aí quando percebe que não está sentindo mais, é o momento do silêncio que Deus está falando, também não quer falar mais nada, também não vamos buscar não. Tem a parte do que se quebranta mais, que busca, e tem a parte que deixa de buscar também. Robson, mas é justamente isso prova quem é a pessoa, né? Tem um ditado que diz assim: o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Então a graça de Deus, diante da graça de Deus, não há neutralidade. Nós nos mostramos quem nós somos, ou no endurecimento ou no quebrantamento, e um dos dois. Então essas ações de Deus vai mostrando de fato quem nós somos. A privação, quanto também há muita abundância. As duas coisas nos provam, né? E é por isso que o Provérbios, eu falei isso para vocês semana passada, não? Não? Vamos lá. Então, recorrer ao texto bíblico, Provérbios, lá no finalzinho do livro de Provérbios, me parece que é o cidadão chamado Agur. Será que é ele mesmo? É Agur, capítulo 30. Eu tinha a impressão que eu tinha lido para vocês na semana passada. Se eu li, eu leio de novo, não tem nada não. Li, né? Vamos de novo para a gente relembrar, né? Já que ninguém lembra, nem eu. Então, verso 7, 8 e 9. Provérbios 30, verso 7, 8 e 9. Duas coisas te pedi, não as negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Olha só, irmão, nem pobreza e nem riqueza. As duas são ruins, né? Porque são extremos. O que fala de extremo, via de regra, não é saudável, viu, irmão? Equilíbrio na vida em todas as coisas. A gente precisa dosar, aprender a dosar justamente, de uma forma saudável, todos os aspectos da nossa vida. Eu disse em semana passada ou retrasada que até Deus demais faz mal. Até Deus demais faz mal, né? Tem gente que a vida dele é só Deus, referindo-se mais à igreja, e é uma pessoa antissocial. Conhece uns crentes assim? O portão dele devia colocar aquela plaquinha, crente antissocial, não é? Não participa da vida social, não tem relação assim social com aquele que não é crente, não frequenta outro lugar a não ser o templo e os lugares sagrados e tal. Não tem os crentes assim, não tem? Mas tem outro extremo também, né?
Aquele que vem na igreja uma vez por mês, aquele que gosta de... Os extremos, são os extremos, né? Um dia o irmão disse assim: eu não vou nem em festa de aniversário, meu negócio é só culto, vigília. Olha aqui, presta atenção. Aí o outro irmão disse assim: mas Jesus foi em uma festa de casamento, mas não devia ter ido. Vocês percebem, irmão? Então, nesses extremos, eles são perigosos. Jesus foi e ainda deu vinho pro povo, não. Então, amados, vamos lá. Nem a pobreza e nem a riqueza. Verso 8 ainda, tá? Mantém-me no pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de fato, né, com muita coisa, te não negues e diga: quem é o Senhor? Ou seja, amados, isso aqui a gente não fala com a boca, mas as ações, as atitudes, o cotidiano da vida mostra que a gente: Senhor, quem é o Senhor? Não preciso. Na consciência, talvez não se reproduza nas palavras, mas o subconsciente nos faz que a gente viva assim. Já não ore tanto, faça coisas confiando que vai ter o dinheiro ou algum bem que vai de alguma maneira viabilizar aquilo que eu pretendo fazer, né? Eu pretendo fazer isso, eu tenho um recurso. Já não ora mais a Deus, já não tem aquele coração temente a Deus. Será que Deus de fato vai permitir que eu faça isso? Aí Tiago vai dizendo assim: olha, ninguém vá até uma cidade e diga assim: nós vamos fazer isso, isso e aquilo, mas se Deus quiser, faremos isso e aquilo. Isso mostra o quê? Uma dependência de que nós somos insuficientes. Eu não banco a minha vida. Eu posso ter o que for de recurso humano, financeiro, intelectual, psicológico, social, físico, de que forma for, os recursos eu posso ter todos, só que eu não banco a minha vida, não é? Estou aqui bem hoje. E quantos estavam bem hoje, aqui agora? Daqui a alguns segundos rompe-se um vaso capilar na cabeça, fica todo torto. Que vai ser difícil. Não é dentro da cabeça lá, não. Vaso capilar não é o cabelo, é um vaso. Vaso capilar, né? Não é verdade, irmão? Não é assim? É ou não é, amados? É verdade. Nós não somos assim? Verdade. Está bem, daqui a pouco, fulano estava, mas estava bem. Não, estava passado. Ninguém banca a vida, por isso que Jesus diz no capítulo 6 de Mateus: ninguém esteja ansioso por coisa alguma. Nenhum de vocês pode acrescentar um côvado à altura de vocês, e nem mudar a melanina do cabelo. Não estou falando do tingimento, estou falando do processo natural, né? Que aí tem o Grecin 2000, né, mano? Então, mas Jesus está falando da questão da natureza. Não se pode alterar o processo. O ser humano não tem capacidade, condição de alterar processo nenhum da natureza. É aquilo e acabou. Eu até acho que eu falei para vocês também semana passada. Acho que é algo de só repetição mesmo, né? Tem duas coisas na vida que a gente tem certeza, né? Que a gente vai morrer e pagar boleto. É verdade. As únicas duas certezas são essas. Então vamos lá. Vamos lá, vocês estão acompanhando aí? Quem é o Senhor, né? Então, que eu não tenha muito, que de fato te não negues e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do teu nome. Que aí vem a questão daquela provação que veio, e aí a pessoa blasfema de Deus e murmura de Deus, né? E aquela coisa toda. Então, é o equilíbrio. A gente vê então que esse processo que o povo de Deus passou no cativeiro serviu para purificar, só que ainda alguns, que é a natureza humana, irmão. Deus foi, corrigiu, passou um período, aí esse povo volta para reconstruir a vida. Então esse povo começa a construir suas casas e colocando assim forro de estuque. Eu esqueci o termo que diz o Ageu, né? É uma casa estucada mesmo, né? Que ele coloca lá, né? Mas esqueceram totalmente da obra de Deus, que era relacionada na época à reconstrução do templo, tá certo? Na época, a obra de Deus era relacionada à construção do templo. Então o que o povo fez? Vamos colocar ar-condicionado em casa. Aí, chama o varão para... Aí, ó, né? Vamos aqui fazer um triplex e tal. Veja bem, irmão. Aí Ageu vem trazendo e dizendo assim: olha, vocês estão abandonando a casa do Senhor, né? Se preocupando muito com a vida de vocês. Estou contextualizando aqui,
exatamente as mesmas palavras. Então a gente vê esse processo todo na história, Deus tratando com o seu povo, tá? Então esses livros históricos, eles contam a história do povo de Deus em vários séculos e nos mostrando vários exemplos, né? Nos dando várias lições para que a gente aprenda. Então, irmãos, nós temos séculos e séculos, vários livros, diversos personagens que nos representam. Porque quem são esses personagens? Somos nós, representados neles. É o que a gente chama de arquétipos, né? O que é um arquétipo? É aquele que representa a gente. Então fala, fulano de tal era extraordinário. Não, é igual a gente. O Elias, profeta do fogo, para quem é pentecostal, né? Elias era poderoso, falava, o fogo descia mesmo. É um negócio impressionante, né? Senhor e tal, para que saiba que a Deus Israel caiu fogo e consumiu o holocausto, aquela coisa toda. Antes disso aconteceu que foi um grupo de 50 homens prenderam, lembra? Se eu sou homem de Deus, olha, que desça fogo do céu e consuma. Não queimou 50 e ainda o capitão junto. Aí vem outro, grupo de 50. Se eu sou homem de Deus, o fogo e o capitão junto. Aí no terceiro já vem com a perna tremendo, de Deus, tem a misericórdia de nós desce, né? Então, mas eu acho interessante que as duas vezes o fogo de Deus desceu, queimou 50 e o capitão. Então 50 e uma aplicação do pentecostal é quando o fogo de Deus desce, até o cachaceiro se converte. O pentecostal ele faz isso assim, né? É uma aplicação terrível. Que hermenêutica ruim, hein? Que hermenêutica ruim, irmão. Então vamos lá, só para a gente fechar aqui. Então o profeta. Deixa eu até anotar isso aqui. O profeta, só isso aí anota, né? Eu tentando ensinar um bocado de coisa aqui edificante, ninguém anota nada. Que luta que eu tenho aqui, viu? Tentando ensinar um negócio espiritual e o povo não assimila. Então vamos lá, amados, para a gente ver se conclui aqui. Então, o homem de Deus como Elias, só que Tiago vai dizendo, inclusive, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, não tinha diferença. Então, essas pessoas, Davi era um homem segundo o coração de Deus, amado de Deus, cometeu pecados horríveis. Então, esse povo, eles nos representam. Então, nós temos aqui personagens que nós podemos nos espelhar, tanto para não cometer os erros, quanto para seguir os acertos deles. Por que nós erramos demais? Por que a igreja erra? Por desprezar a história, por não ler Bíblia. Simples assim. Por não ler Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós enxergamos as atitudes das pessoas, e aí é lógico, ler Bíblia e comparar com a nossa vida, né? Essa é a questão. Porque tem gente que lê Bíblia para pregar para os outros. Lê Bíblia porque vai trazer um sermão. Lê Bíblia porque quer corrigir os outros. Lê Bíblia porque quer dar aula. Lê Bíblia, mas nunca lê Bíblia para confrontá-la consigo mesmo. O que diz o próprio Tiago, que está aparecendo demais hoje, né? Tiago capítulo 1, verso 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oi, Tiago. Capítulo 1, verso 21 até o 26. Deixando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E não sede somente, olha só, irmãos, ouvintes esquecidos. Coisa interessante. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante ao varão que olha o seu rosto natural no espelho. Viu, foi-se e logo se esqueceu de quem era. Mas bem-aventurado é aquele que é praticante, cumpridor da palavra de Deus, né? Esse tal é perfeito, esse é bem-aventurado no seu feito. É mais ou menos até o 25, eu acho, por aí. Mas olha que coisa interessante: ouve a palavra, cumpre a palavra, olha a palavra e reflete ela e vê o seu rosto, mas pratica, é confrontado pela palavra. Amados, nós precisamos ler a Bíblia Sagrada com o coração quebrantado, porque nós estamos aqui numa proposta de aprender, graças a Deus, coisa excelente. Mas se a gente aprende e não pratica, esse aprendizado, ele na verdade, ele acumulará para nós, se aprendemos e não praticamos, acumulará para nós um peso eterno de juízo mais duro, porque mais sabemos e menos praticamos à medida que sabemos.
E aí existe uma ponte para ligar o que sabemos e o que fazemos. Quem sabe o nome dessa ponte? Toda ponte tem um nome, né? Vocês sabem disso, né? Toda ponte não tem? Toda ponte não tem um nome lá? Interessante esse negócio, né? Toda ponte não tem homenagem. Então aqui também tem uma ponte e tem um nome. Entre o que sabemos e o que fazemos. O que liga uma coisa a outra? Porque tem muita gente que sabe, mas não pratica. Isso não é um conflito? Nossa, fulano de tal prega demais. Só que vê a vida não é muito compatível aquilo que fala. Ou fulano, ele entende da Bíblia, né? Como ninguém. E às vezes é desviado. Já conversou com um povo afastado assim? Você vai conversar com ele, ele sabe muito mais do que você, do que eu. Da Bíblia só não pratica nada. Qual é a ponte? Alguém chuta, irmão? Eu perguntei primeiro, tu está perguntando. Estou chutando. Ó, entre o saber e o fazer existe uma ponte chamada quebrantamento. Então é isso que a gente precisa. Aquilo que sabemos, nos quebrantar diante disso, para que a gente pratique. Então o coração quebrantado é onde o Espírito Santo entra e nos humilha e aplica em nós a palavra de Deus. Porque aqui no quebrantamento a gente está reconhecendo: Senhor, olha como são elevados os teus caminhos. Teu padrão é muito alto, eu não consigo. E a gente se quebranta diante de Deus e o Espírito Santo aplica essa palavra, né, num coração humilde, quebrantado. Foi o que Davi escreveu no Salmo 51, versos 16 e 17. Para a gente encerrar, irmão. Salmo 51. Senhor, tu não te agradas em holocausto, não te deleitas em sacrifício, senão eu os daria. Sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Destas coisas não desprezarás, ó Deus. Olha, irmão, que coisa linda. Sacrifício, holocausto, né? Essa questão toda que muita gente se preocupa muito mais de fazer do que de ser, para Deus não interessa muito o que a gente faz, interessa o que nós somos. Então o fazer é irrelevante se nós não somos, e tudo que a gente realiza sem ser, para Deus é vazio, é oco, não é recebido, não é legítimo. Eu posso dar oferta, eu posso vir nos cultos, eu posso evangelizar, eu posso até ser um bom voluntário em causas sociais, mas se eu não sou na natureza um filho de Deus quebrantado, não desejo servir a Deus de fato, no meu âmago, nos meus sentimentos, no meu pensamento, no meu desejo, então, irmãos, tudo isso é inútil. A gente chama de religiosidade. E de religião o Brasil está cheio. E de religião e de crença o mundo está cheio, tem crescido cada vez mais, não é? O que Jesus disse? Que quando viesse o Filho do Homem, porventura acharia fé na terra? Fala assim, irmão, mas o que mais tem é fé, porque o que as religiões têm crescido, não, aí que a gente se perde muitas vezes. Jesus falou de fé, não de crença. Então a crença faz um religioso e um crente. A fé faz um justo e um discípulo de Cristo, um filho de Deus. São duas coisas distintas. Tem muita gente religiosa fazendo inclusive obras de quem é regenerado, só que eles não são. Aparentemente parece que é, mas não é, não. É igual Denorex. O Wesley não vai saber o que é, acho que a Amanda também não vai saber o que é. São novos. Tu sabe sim, mano. Também não sabe, né, mano? Vai querer, que é um comercial antigo, né? Parece, mas não é, como o Denorex. Meu Deus, eu preciso me atualizar, irmão. Não é antigo mesmo. Eu acho que deve fazer uns 25 anos para 30 com esse comercial, não é? Amados, ó, só para a gente permanecer na Bíblia aqui, não ir muito para os exemplos televisivos. Jesus, ele entra em uma cidade e vê o que? Uma figueira. O único milagre de Jesus amaldiçoando, o único. Por quê? Porque viu algo que era só de aparência. Porque se tinha folhas, deveria ter fruto. Jesus amaldiçoa aquela. É o único milagre de maldição de Jesus, condenando a questão da hipocrisia, da aparência. Ele enxergou, quando ele chegou mais perto. De longe, está tudo certo, mas chegando perto, viu, cadê os frutos? Não tem.
Tem uma coisa muito perigosa quando a gente vai passando os anos na carreira cristã, no evangelho, nesse ambiente de igreja, é nos tornar pessoas assim, mais ou menos. A gente vai fazendo e abençoando até outras pessoas, mas se esquecendo de nós mesmos. É um perigo isso, viu? É um perigo. Edificando pessoas, levando gente para o céu e a gente se perdendo no meio do caminho. Há um risco muito grande. Obreiros, pastores, gente que edifica, aconselha outras pessoas, muitas vezes eles se perdem no caminho. É um risco que a gente corre, tem que tomar cuidado. É por isso que Paulo diz a um jovem pastor chamado Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, mas primeiro de ti mesmo. A doutrina, as coisas, entre aspas, de Deus, é depois, porque não vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né, irmão? Não vale levar um monte de gente para o céu e perder a sua própria vida. Como que se faz isso? De muitas maneiras, entre outras, a amargura que a gente muitas vezes cria no coração, porque a gente peca por quê, irmão? Por pensamento, por ações, por palavras e por abrigar sentimento negativo no nosso coração. Esse aqui quase ninguém fala. Pensamento, palavra e obra, isso aí quase todo mundo fala, né? A gente peca pelo pensamento, pelas palavras, pelas obras, mas e os sentimentos que a gente vai abrigando no coração? Amargura, porque foi ferido, não perdoa, gente que a gente se doou, ingrato, falou mal da gente, caluniou a gente que a gente se esforçou para ensinar e no final de tudo ainda massacra a gente no primeiro erro. Não tem essas ocasiões, irmão? Não. Só na igreja. Quem nunca passou por isso, eu profetizo em nome de Jesus que vai passar. Vai em nome de Jesus. Só lá na China tem isso. Eles vão passar por isso, irmão. Se não passou, vai passar. É inevitável. Eu arrumei uma estratégia muito boa. Na sexta-feira, sábado, eu assisti A Cabana. As 3 pessoas já começaram mandando mensagem pra mim: porque você quer falar? Cara, assiste A Cabana, depois a gente conversa. A pessoa foi assistir. Nossa, é verdade. Poxa, o que você aprendeu? Não, já não tem mais palavras, só fala, assiste A Cabana. Então, é porque tem uns que eles nem tem mais contato com a gente, mas é mais ou menos assim, irmãos, tá? Então esse povo, ele passou todo esse processo e nós temos tudo isso ao nosso favor. Espero que a gente possa aproveitar disso, né? Ou seja, desses 39 livros que nós temos, não histórico, não, mas no Antigo Testamento, que Gênesis, por exemplo, conta a história, Êxodo conta a história. Nós estudamos esses históricos a partir de Josué até Esther, né? Parece o último. Infelizmente nem deu para contar nada de Esther, ou não deu para contar quase nada de muitos aqui, né? Foi uma pincelada mesmo, uma pincelada de muitos que a gente deu. Mas esses 12 livros, me parece, nós temos aí como sendo de cunho histórico mesmo, registrando datas, registrando episódios e tal. Que a gente possa, se utilizar, lançar mão disso. Tudo bem, amados? Tem alguma pergunta fácil e rápida? Menos o que vai